Vamos ver se grava. Aê! Oi, pessoal, boa tarde. Que novela, hein? Bom, gente, aconteceu algum problema, eu estou desde de manhã, mas agora parece que está indo, né? Vocês estão me vendo? Vocês estão vendo a apresentação aí? Madeiras para estruturas? Sim? Então tá bom. Então vamos começar, vou deixar depois a aula gravada e qualquer coisa vocês podem interromper, tá? Vamos começar, porque hoje a aula é meio longa e a gente teve todo esse problema, mas vamos lá. Eu vou ver depois, eu vou fazer um outro. Esse link é do professor Romeu, né? Vocês viram aí, mas depois eu vou disponibilizar a gravação. Mas depois eu vou ter que entrar com a minha conta do Meet para ver o que acontece. Aconteceu alguma coisa lá no BBB que nada funcionou. A gente com 3 computadores e um celular e não conseguiu. A professora está até descabelada de nervoso já, mas agora está dando certo. Vamos lá. Posso começar? Ok, então vamos lá. Hoje nós vamos falar. Eu vou desligar a minha câmera aqui, só para ficar melhor aí para vocês. Bom, hoje nós vamos falar sobre madeiras para estrutura, tá, pessoal? Então, como que ele ainda. Peraí, alguém está pedindo para participar? Gozado não pediu, ninguém teve que dar permissão, agora a Samela eu tive que permitir, coitado. Boa entrada, Samela. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre madeiras para estrutura, né? Ainda a madeira é um dos, né, nossos principais materiais de construção e por isso eu quero falar um pouquinho sobre ele. Gente, para vocês, eu mandei hoje no SIGA a NBR 7190, que fala sobre estruturas em madeira, né? Madeiras para estruturas, tá? É a nossa norma brasileira e eu queria que vocês dessem uma olhadinha nela, tá? Só para vocês terem assim a noção da complexidade que é essa história de madeira para estrutura, tá? Essa nossa norma brasileira, ela é muito assim, eu acho ela muito vamos dizer assim, meio pernóstica até, sabe? Ela é muito difícil de se ler e com muitos detalhes e que acaba dificultando mesmo para que uma pessoa assim que tenha uma formação técnica um pouco inferior consiga entender, tá? Então, eu quero que vocês deem uma olhada. Depois, a próxima aula, a gente comenta sobre ela, tá? Então, vamos lá. Bom, algumas generalidades que nós vamos falar sobre a madeira, né? Primeiro, a gente tem um preconceito em relação ao uso, né, da madeira em construção, principalmente por causa do desconhecimento do material, a falta de projetos específicos e bem elaborados, né? Às vezes, a gente ouve as pessoas falarem assim, eu não vou construir em madeira porque dura menos. Ou quando você tem um projeto bem elaborado, eu não vou construir em madeira porque eu não tenho quem trabalhe isso. E é verdade, né? E ainda tem um outro problema para o leigo, né? A madeira ela pode estar ligada à devastação de florestas. Então a gente, né, até pouco tempo atrás, né, o WWF fazia uma propaganda na TV assim. Se você compra madeira ilegal, você também é cúmplice. Tá, mas e a pessoa que é um simples consumidor, né? Ele sabe se a madeira que ele está comprando é legal ou ilegal? Vocês já foram aqui, ali na Fernando Guilhom, por exemplo? Né? Tem várias estâncias, né, que vendem madeira. Então, a gente vê ali e
como é que você vai saber se a madeira é legal ou ilegal? O cara que está construindo, ele nem pensa nisso, né? Vocês são engenheiros florestais, vocês têm outra visão. Mas quem é um consumidor comum, o que ele acha? O cara tem uma loja aberta no meio da cidade. Ele ele está vendendo madeira ilegal? Você acha que não, claro, né? Então é bastante complicado essa relação da madeira ilegal, tá? Vamos lá. Bom, o que a gente tem que saber e que a gente pensa na construção é que a madeira é um dos poucos recursos que a gente utiliza em construção, um dos poucos materiais que é um recurso renovável, né? A gente tem um baixo consumo de energia para extrair essa madeira da floresta e desdobrar, né, em relação a outros materiais, como o concreto e o aço. Por exemplo, né, o concreto e o aço, da onde que eles vêm, né? Eles vêm no processo de mineração, que é um processo de produção altamente poluente e está muito ligado à devastação ambiental para a retirada dessas matérias-primas. Eu vou passar um vídeo para vocês, eu vou passar o link pelo Cigar, tá? É um videozinho, gente, curtinho. E aí eu vou passar para vocês, até para vocês, vai fazer parte dos resumos, tá? Para vocês verem como que é retirar, como que a gente faz o cimento, né? Então vocês vão ver que é um processo muito poluente, né? Às vezes a gente vê as pessoas falando assim, não vou usar madeira porque está ligado à devastação das florestas, mas eu vou usar concreta, vou fazer tudo em concreto. A pessoa não tem noção de como que é a retirada dessa matéria-prima para se fazer o cimento, né? Lembrando que a gente já falou, né? O que é o concreto? É a mistura de cimento, areia e brita, né? Então, aí a gente já tem... E aí, quando eu coloco o armado, eu tenho o aço também, né? Então, aí, olha quantos materiais poluentes que eu tenho, né? A gente tem o cimento, que para a gente produzir é altamente poluente. A gente tem a brita, que é um recurso, né, que ele não é renovável, né? São rochas, né? Então, e a água, né? Que é o único que sobra aí dessa conversa. Então, vamos lá. Olha, se a gente fosse medir quanto que eu gasto de energia, né, em calorias para retirar alguns materiais da natureza, né, olha que tabela interessante. Isso foi feito, né, pelo Lenec em 1976. Então, lógico que isso já mudou, né, com o tempo que a gente acaba que os processos produtivos ficaram mais, oh meu Deus, está me faltando a palavra. Eles ficaram mais ágeis, né? E gastam menos energia. Mas olha lá, se eu fosse retirar 1 tonelada de madeira da natureza, eu gastaria 2.400 quilocalorias de energia, né? Eu poderia ter medido isso em watts e tal, né? Mas ele mediu em quilocalorias, né? O concreto, 780 mil. E o aço, 3 milhões de quilocalorias, né? Vocês vão ver nesse vídeo aí que eu vou passar para vocês, né? Que é um vídeo, gente, promocional, tá? De uma empresa que faz cimento. Então, vocês vão ver nesse vídeo como que o tanto de energia que é gasto para a gente conseguir retirar a matéria-prima para fazer o cimento, tá bom? Vamos lá. A hora que vocês quiserem, vocês podem interromper, tá? Quiser falar alguma coisa, pode abrir também o áudio, tá? E olha aí, olha, o que a gente tem? Essa aqui é uma mineradora, né?
para a produção de cimento, tá? Em Minas Gerais. Então, quando a gente viu aquela barragem lá de Brumadinho, né, que estourou e tal, gente, são essas barragens de mineração, né? Em Minas Gerais, eles fizeram barragem pelo estado inteiro. E por quê? Porque são essas áreas de mineração. E aí tira de tudo, desde brita, desde calcário, né, para fazer o cimento, minério de ferro, para fazer ferro-gusa. Então, a gente tem vários tipos de minério sendo retirados dessa região. Minas Gerais é uma região muito rica em minério, né? E por isso que tem essas grandes mineradoras. E aí vocês olham, né, pela foto, dá para vocês terem uma ideia do tamanho, né, que são essas mineradoras e como elas transformam realmente a paisagem, né? Você tem uma área como essa, que era uma montanha, e eles vão, né, vão detonando a montanha, assim, detonando mesmo, tá, gente? De detonação, né? Então, eles vão quebrando, né, a montanha e tirando todos os minérios que nela existam. E desde todos esses minérios que eu falei para vocês, que são as matérias-primas, né, de ferro, de cimento e tal. Olha lá, essa aqui, já estão vendo como é que já é outra paisagem, né? Essa aqui já é uma mineradora aqui na região norte, tá? Aí, gente, igual aquela. Voltei aqui nessa foto, porque vocês lembram da mineradora de Brumadinho, que fez agora 3 anos, né? Que a Vale não. Né, ninguém foi responsabilizado, né? O que acontece? A gente tem essa área toda de mineração, né? E a gente tem grandes áreas de barragem. E o que acontece? O que eles fazem aqui no Brasil? Eles fazem as áreas de barragem aqui, olha, por exemplo, né? Então, se a barragem se rompe, ela desce, né? Desce a montanha. Isso é bastante complicado, né? E a gente já viu aí que pode dar muito errado. Essa aqui já é uma barragem aqui na região norte. E a barragem não, desculpa, uma mineradora aqui na região norte. Vocês já estão vendo que a paisagem muda, né? Mas também é o mesmo tipo de exploração, que é uma exploração que eu não estou falando para a gente não fazer, né? Porque a gente não pode também, um país rico de minérios, né? A gente não fazer essa exploração, tá? Mas ela tem que ser feita com muita responsabilidade, porque a gente acaba destruindo e modificando uma grande parte, né, da natureza. A cobertura vegetal ela acaba, né, na área de mineração, e o problema é da contaminação dos cursos de água também. Tá? Então, vamos lá. Comparativamente, voltando para a madeira, ainda em generalidades, comparativamente, a madeira ela possui baixa densidade, se você for comparar ela com aço ou com concreto, por exemplo, né? Mas, muitas vezes, ela é mais resistente que o concreto. Às vezes o pessoal fala assim, eu tenho que fazer uma coisa em concreto porque ele é mais resistente. Normalmente não, tá? O que é mais resistente que a madeira sempre é o concreto armado, né? Que é aquele concreto que a gente faz aquela armação com ferragem, tá? Mas que o concreto mesmo, ele puro, só o cimento, areia, a brita e água, né? E aí curar e tal, ele não é mais resistente que a madeira, não. É um dado interessante, né? Porque a maioria das madeiras aí de média densidade, tá? Então, vamos lá. As desvantagens para eu utilizar a madeira. Quais são? Lógico que a gente tem desvantagem, né? Mas elas não são tão grandes assim, tá, gente? É muito mais uma questão de cultura do que uma questão de desvantagem de utilizar a madeira, tá? Mas vamos lá.
suscetibilidade ao ataque de fungos e insetos, né? Isso é claro. A gente sabe que a madeira, né, mesmo as nossas madeiras aqui, tropicais, de alta densidade, elas são atacadas por insetos, né? Fungos, agentes xilófagos e tal, porque ela é um material natural, né? Então, ela pode ser atacada sim. Nós vamos falar mais para frente aonde que é atacada e tal. E a outra questão importante é a inflamabilidade. O que é inflamabilidade? É a capacidade do material pegar fogo, né? Então, tinha até um professor que falou assim, meu filho, eu tinha um aluno estudando sobre carbonização de uma determinada espécie. Aí ele falou, mas por que você está estudando isso? Aí o aluno falou, porque eu quero ver se dá para fazer carvão com a madeira. Daí o professor virou e falou assim, madeira é inflamável, meu filho, sempre dá para fazer carvão, né? Então é uma coisa lógica, né? Ele só estava atiçando o aluno para ele responder direito a questão. Mas a madeira é inflamável, então a inflamabilidade é um aspecto importante, né? A capacidade dela pegar fogo. Aí eu falei para vocês que isso é uma desvantagem do uso da madeira, mas é uma vantagem também a resistência ao fogo da madeira. Aí vocês vão falar assim, a professora ficou louca, né? Porque primeiro ela fala que o problema da inflamabilidade e depois resistência ao fogo. Por quê? Porque a madeira, gente, diante de altas temperaturas, ela provavelmente ela tem maior resistência ao fogo do que o aço, né? E do que vários outros materiais. O que acontece? A madeira, ela, assim que ela começa a pegar fogo, ela é responsável pela propagação desse fogo. Mas, em contrapartida, ela também suporta a ação do fogo em alta temperatura durante um período muito maior de tempo. Vamos lá, pensar numa coisa lógica, né? A madeira é um bom condutor ou um mau condutor de calor? Ela é um mau condutor de calor, né? Eu já falei isso na aula passada para vocês, né? Lembra naquela tabelinha do coeficiente K de condutibilidade térmica? A madeira é um mau condutor de calor. Então, ela pega fogo relativamente devagar. Agora, o aço. O aço é um bom condutor de calor? Ele é um excelente condutor de calor. O que acontece com um bom condutor de calor quando ele está sob a ação do fogo? Ele esquenta. E o aço, quando ele esquenta em altas temperaturas, o que ele acontece? Ele amolece, né? Ele ganha plasticidade, né? Então, o aço ele amolece muito rápido. Por isso que a gente fala assim do caso do Empire State. Vocês lembram das torres gêmeas que foram atacadas, né? Por aqueles aviões que bateram e as torres caíram, né? Eu me lembro muito bem desse dia que eu estava na faculdade e eu estava, né, fazendo faculdade e foi uma coisa que marcou muita gente. E na época eu estava fazendo resistência dos materiais, né, na faculdade. E o professor falou assim, lógico, né, que não tem jeito de fazer, mas se as torres tivessem sido feitas de madeira, elas não teriam caído, assim, elas teriam pegado fogo, né? E provavelmente ia pegar fogo, mas as pessoas teriam sobrevivido. Teria dado tempo delas saírem. Por quê? Por causa dessa resistência da madeira ao fogo. Ela vai pegando fogo, mas ela vai pegando fogo devagar. E olha aqui o que acontece. Acontece isso aqui, olha. A gente, principalmente em grandes peças, a gente fica com uma madeira carbonizada na face, né? Que ela está em contato com fogo, e depois eu vou tendo uma base carbonizada, uma base de madeira queimada e depois a madeira sã.
Então, ela vai queimando devagarinho, né? O que dá tempo, muitas vezes, das pessoas poderem sair da construção. Já o concreto armado, né? Então, ou a estrutura metálica, quando ela entra em alta temperatura, o que ela faz? Ela espalha essa alta temperatura por todo o material rapidamente e ela fica plástica. Então, ela fica mole. E aí, ela desaba com muita facilidade, tá? Olha que foto interessante. Essa foto é uma foto é um ícone, né? Está em todos os livros de resistência de materiais, né? É de um incêndio que aconteceu em São Paulo, se eu não me engano, na década de 80, né? E era um supermercado e a estrutura dele era uma estrutura metálica. Né? Então, você vê isso aqui, gente, são as vigas metálicas do telhado e tinha uma viga de madeira lá, que ela não participava muito da sustentação do prédio, ela tinha ficado da época da construção, eles não retiraram, e ficou lá, assim, né? Aquelas coisas que aquela estrutura que a gente coloca, que é provisória, né? E aí vem a estrutura metálica em cima, mas eles não retiraram, porque era uma viga muito grande. E olha lá o que aconteceu: o supermercado pegou fogo, o teto desabou, porque ele era todo em estrutura metálica, mas a parte em madeira ficou. Tá vendo? Ela carboniza o lado de fora, tem vários pregos nela, né? Até dá para ver que ela carbonizou, e ela ainda sustentou as vigas metálicas que derreteram, né? Então, foi uma coisa assim bastante interessante de um acidente, né, que aconteceu. Então, vamos lá. Como é que a gente obtém a madeira para construção? De florestas naturais ou florestas plantadas ou induzidas, né? As de florestas naturais, ela tem uma provável melhor qualidade. Por que provável melhor qualidade? Bom, gente, principalmente por causa da idade das árvores, né? Não é que um eucalipto ele não seja uma madeira boa para construção. Ele é uma madeira excelente para construção. Mas eu tenho que deixar ele crescer pelo menos 20 anos. E aí a gente sabe que na produção em escala, muitas vezes isso não acontece, né? Porque vende o eucalipto para papel e celulose, e aí você não deixa ele crescer para ele ser utilizado para construção. Então, por isso que a gente fala que as madeiras de florestas naturais, elas têm uma provável melhor qualidade, porque geralmente são as árvores mais antigas. A gente vai ver por que isso, né? É por causa do cerne, que é a melhor madeira de melhor qualidade. O problema das madeiras de florestas naturais é o elevado custo, né, da retirada dessa madeira. A gente sabe que se você não quer comprar uma madeira que vem, né, da devastação da floresta, a gente tem que fazer um manejo dessa floresta, e aí uma madeira manejada, ela tem um custo mais elevado, né? E as florestas também, gente, a gente tem que ver que elas estão distantes dos centros mais povoados, normalmente, né? E aqui no Brasil, sim. Porque quem que é o maior consumidor de madeira do Brasil? É a região sudeste, né? De longe, tá, gente? Se eu não me engano, assim, 75% da madeira, né? De construção. Então, o Sudeste está muito longe aqui da região Norte, onde a gente tem, né, as florestas naturais, onde a gente faz manejo, né, para retirada de madeira. Então, tem esse problema, tá? As madeiras para construção, gente, a gente pode... em construção, muitas vezes, a gente vê um palavreado, né, um jeito de falar diferente do que a gente vê na engenharia florestal, né? Então a gente fala de madeiras duras ou madeiras de lei. São provenientes de árvores frondosas, de crescimento lento,
E aí a gente tem peroba, ipê, aroeira, carvalho, maçaranduba, né? Entre outros. E as madeiras macias, que também podem ser utilizadas para construção também, são em geral de árvores de coníferas de crescimento mais rápido, como o pinheiro do Paraná, o pinheiro bravo ou o pinheirinho, e os pinheiros europeus e norte-americanos, tá? Eu coloquei aqui, ó, o pinheiro do Paraná, né? Que é uma árvore muito icônica, né? Do Brasil, assim. Por quê? Porque a gente teve uma época, né, que essas árvores, elas praticamente desapareceram da paisagem, né? Por quê? Porque é uma árvore muito boa para construção. E no sul do Brasil, a gente tem também uma cultura de construir em madeira. Por que ela é muito boa para construção? Porque ela é uma madeira macia, que tem uma usinabilidade muito boa. O que é uma usinabilidade? É uma facilidade de usinar, né? Então, você fura ela com facilidade, você corta, você lixa ela com muita facilidade. Ela é uma madeira macia, né? E ao mesmo tempo, ela é uma madeira muito resistente. Então, a gente tem que, né, assim, a gente desmistifica um pouco essa história, né, de que para construção a gente tem que ter uma madeira como ipê, como a maçaranduba, uma madeira muito densa, muito pesada. Por quê? Porque construir com essas madeiras também não é muito fácil, não, né? Porque você vai igual o meu telhado, a gente fez de maçaranduba. Gente, para colocar um prego, para pregar uma ripa num caibro, a gente tem que perfurar com furadeira antes, fazer um furo prévio, porque a madeira você não consegue bater um prego nela de tão dura que ela é. Então, isso, apesar de ser uma vantagem de você ter uma madeira muito resistente depois, né, na construção, uma madeira que vai ter pouco ataque de cupins, por exemplo, mas é uma madeira muito difícil de trabalhar, né? Já o pinheiro do Paraná, não, é uma madeira muito fácil, né? Muito tranquilo. Então, vamos lá. A estrutura e crescimento das madeiras. A madeira, né, na seção transversal, ela é dividida entre casca, né, que é a proteção externa. Isso vocês já sabem, tá, gente? Vou passar muito en passant, assim, tá? O alburno, ou o branco, né, que é a camada formada por células vivas que conduzem a seiva da raiz para as folhas. Depois vem o cerne, alguns autores também chamam de duramen, tá? A parte do cerne, que é a parte que com o crescimento, né, as células vivas do alburno, elas tornam-se inativas, e aí elas vão formar o cerne, que ela tem uma coloração mais escura e ela passa a ter a função de sustentação do tronco, tá? E aí a gente tem a medula também, que é o tecido mais macio, em torno do qual a gente verifica o crescimento da madeira, tá? Então vamos lá, olha lá, a gente tem uma madeira aqui, né? A gente tem a casca, né? Uma seção transversal, então a gente tem a casca, né? O albuno, né? Essa parte aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, entre o albuno, né? E entre o albuno e a casca é o que? O câmbio, né? E aí eu tenho a parte do cerne. Essa parte do cerne é que é a parte que é mais interessante da gente para construção, tá? O desenvolvimento da árvore, a gente sabe, ela não ocorre, né, uniformemente ao longo do ano. Então, quando a gente olha, né, na seção transversal, nos anéis de crescimento, aquelas camadas mais claras e mais grossas, são aonde eu tive durante o ano as condições favoráveis de luz e calor e água, né? E as camadas mais finas e mais escuras, aonde eu tive as condições desfavoráveis, né, de luz e calor. Então, eu coloquei aqui só para exemplificar para vocês, olha, essa é uma seção transversal de uma sequoia, né?
também é chamada de redwood, né, que são as árvores as maiores, né, no planeta, e elas chegam a atingir 100 metros de altura, elas são muito específicas de um local nos Estados Unidos, né, de uma determinada floresta, que hoje ela é uma floresta que já está, como é que fala? É protegida, né? E aí, olha, essa sequoia aqui, que já, né, essa aí já era, né? Ela tem mais de 1000 anos de idade. A gente vê isso pelos anéis de crescimento dela, né? Então, eles dataram ela, olha aqui, ó, de 909, depois de Cristo. Então, né, bem legal isso. Aí, olha, vou mostrar para vocês, esse aqui foi durante, né, durante a colonização dos Estados Unidos, eles tiravam, né, essas sequoias gigantes, olha. Olha, gente, vocês já imaginaram tirar uma sequoia desse tamanho nesse serrote? Olha que coisa! É impressionante, né? Mas era uma árvore que sempre impressiona. Hoje existe esse parque, olha. E olha aqui o que eles fizeram, gente. Isso fica dentro do parque onde as sequoias estão, ainda existem lá, né? E isso, na década de 60 ou 50, se eu não me engano, eles fizeram esse absurdo, né? Eles cavaram um túnel no meio de uma sequoia, né? Estão vendo aí, tem uma Kombi passando embaixo, né? E as pessoas acharam, né, depois que fizeram isso, era na época, né, gente, que as pessoas não pensavam direito no que estavam fazendo, né? Eles acharam que a sequoia fosse morrer, né? Mas ela não morreu, tá, gente? Ela continua lá. É bastante interessante, tá? Bom, voltando lá para a nossa estrutura da madeira, tá? A área ocupada pelo alburno, ele é constante ao longo do tronco, tá, gente? A área ocupada pelo cerne é que ela vai aumentando, tá? O cerne ele é constituído pelas partes mais velhas do alburno, cujas células elas ficaram inativas, né? Alguns autores falam que, né, as células morrem, né? E são impregnadas de vários minerais. Por isso que a parte do cerne é a parte mais dura, mais resistente. Por isso que ela é a mais interessante para a construção, tá? Esses minerais que ficam impregnados dentro do cerne, eles aumentam a resistência à decomposição da madeira, principalmente quando elas estão expostas ao tempo e à umidade, tá? A madeira do alburno, que é aquela parte mais clarinha, né? Ela é mais higroscópica, ela é menos densa, tá? Que a do cerne, e mais higroscópica, tem mais possibilidade dela absorver líquidos. Por isso, a madeira do alburno, ela é mais suscetível à penetração de agentes protetores. Se eu quiser proteger essa madeira, né? Então, usando alcatrão e alguns sais minerais, eu posso fazer o tratamento dessa madeira do alburno. É muito mais fácil eu fazer essa penetração desses agentes protetores no alburno do que no cerne. Mas o cerne é mais resistente, então ele também precisa de menos protetores, tá? Então, olha lá, essa parte mais escura, geralmente, é a que a gente quer utilizar. Na nossa, vocês vão ler aí nessa NBR, tá? Essa NBR nossa, ela fala que para construção no Brasil só pode usar madeira de cerne. Isso já é um problema bastante grande para a gente, tá? Assim, se você... É porque ninguém segue, tá, gente? A verdade é essa, ninguém segue essa norma brasileira.
mas é bastante complicado a gente falar que a gente não vai usar nenhuma partezinha do alburno, né, da madeira para a gente quando a gente vai construir. E isso é a nossa norma brasileira que exige, tá? Bom, pensando nas propriedades físicas da madeira, o que a gente tem que lembrar? Que a madeira, ela é um material anisotrópico, né? Que é um material anisotrópico? Vocês lembram que eles têm diferentes propriedades em relação às diferentes direções. Então, a madeira, no sentido longitudinal, tangencial ou radial, ela vai se comportar de maneiras diferentes, né? Se eu comprimir essa peça de madeira aqui, se eu comprimir ela aqui, de cima para baixo, né? E na direção longitudinal, vai ser muito diferente do que se eu pegar e comprimir ela aqui na direção radial. Na radial, eu vou conseguir ter uma compressão muito maior, eu vou conseguir deformar muito mais essa madeira. Então, a gente tem que pensar nessas características da anisotropia da madeira também na hora de aplicar e utilizar ela em construção. Dentro das propriedades físicas, outra característica importante para a construção é a umidade, tá? A umidade, né, é medido pelo peso da água, dividido pelo peso da amostra seca em estufa, né? Esse é o jeito mais clássico da gente medir a umidade, né? Mas o que é a umidade que a gente tem que pensar? Que é a quantidade de água das madeiras verdes ou recém-cortadas, né, que elas têm dentro dela, tá? Isso vai variar muito, gente, de acordo com a espécie e de acordo com a estação do ano, né? Claro, se eu pego e vou cortar essa árvore numa estação seca, que é o que os especialistas falam que é melhor, né? Para eu diminuir aquelas tensões as tensões de topo na hora do corte, né? E aí a madeira rachar menos. Então, se eu vou fazer esse corte na época seca, essa madeira vai estar com menos água. Se eu for fazer ela na época de chuva, a madeira vai estar com mais água. E por que isso é importante para a gente? Porque, gente, a nossa NBR 7190, de novo, ela fala que a gente deve usar a madeira sempre seca ao ar, né? Então, como que é essa madeira seca ao ar? É quando a secagem da madeira atinge um ponto de equilíbrio com o ar. É quando a madeira está lá, eu deixo ela lá secando. Geralmente, tá, gente? Isso varia aí, gira em torno de 4 a 6 meses, tá? Se eu for secar o ar, sem estufa, tá? Então, eu corto a madeira, o ideal seria eu usar ela daqui a 6 meses, tá? O grau de umidade desse ponto, ele pode variar de 10 a 20%, tá? Então, se eu secar a madeira ao ar aqui em Santarém, dificilmente eu vou chegar em 10% de umidade dessa madeira. Por quê? Porque a umidade relativa do ar em Santarém gira em torno de 80%, mais de 80%. Então, essa madeira nunca ela vai chegar em 20% de umidade, em 10% de umidade. Agora, se eu for para uma cidade igual Brasília, por exemplo, aí eu consigo chegar em 10% de umidade, tá? A NBR, ela considera o valor de referência para a gente fazer os testes e tudo em 12%. Por quê? Porque é o grau de variação que eu tenho de madeira seca ao ar, né? Mais ou menos. Então, nem é 10% e nem 20%, tá? Aí eles consideram 12% o ideal para você fazer os testes de tração, compressão e tal. Tá. Outra coisa interessante, né, gente, que devido, né, à natureza higroscópica da madeira, o grau de umidade dessa madeira, apesar dela atingir esse ponto de equilíbrio de seca ao ar, ela sempre vai sofrer pequenas variações de umidade. E isso a gente pode ver na nossa casa. Quem tem aí uma janela ou uma porta de madeira em casa? Vocês já perceberam que em determinada época do ano as janelas começam a emperrar?
Tipo assim, né? Na hora de fechar, ela fica mais agarrada, né? Na hora de abrir também. Aí, se vocês forem reparar, isso acontece quando? Nas épocas chuvosas. Por quê? Porque a madeira ela ganha umidade. Na hora que ela ganha umidade, ela se expande, né? E aí, por isso que ela fica agarrando. Então, acho que toda vez vocês vão ver isso, vão lembrar de mim, né? Por isso que também, às vezes, em construção, você constrói e aí você, né, janelas e portas, a gente sempre quer fazer com as menores frestas possíveis, né? Mas aí chega na época, se você faz na época de seca, fica, né, tudo fechadinho, bonitinho, daí quando vem a época de chuva, tudo começa a emperrar. E se você fizer o contrário, né? Se você fizer na época de chuva e tá bem fechadinho, quando chega na época de seca, você abre um vãozinho embaixo da porta ou da janela, né? Então, não tem jeito, porque a madeira é um material natural e é assim mesmo, tá? A outra característica importante física da madeira que a gente tem que pensar é na densidade, né? A densidade, gente, ela pode ser tanto para o bem ou para o mal, né? A gente tem densidades muito baixas, podem ser madeiras com pouca resistência, mas densidades altas demais podem ser madeiras muito difíceis de trabalhar, né? Em geral, de um modo geral, quanto maior a densidade, maior a resistência da madeira, tá? Tá, gente, isso é de um modo geral, tá? Mas acontece de eu ter madeiras com a densidade um pouco mais baixa e que tem uma alta resistência, tá? Mas, de um modo geral, não. Quanto maior a densidade, maior a resistência, tá? A densidade sempre deve ser tomada com teor de umidade de referência de 12%. E a umidade interfere nessa densidade. Se eu deixo a minha madeira muito úmida, gente, eu também reduzo essa minha resistência da madeira, tá? Isso a gente vê claramente, porque quando a gente quer curvar uma madeira, o que a gente faz? A gente molha essa madeira, né? Aí ela fica menos resistente, mais maleável, e aí a gente pode fazer essa curvatura dessa madeira. Também, isso, voltando aqui, né, no slide, deixa eu voltar. Isso nos remete a outro problema. Se a umidade, ela diminui a resistência da madeira, isso é um problema para a gente em construção? O que vocês acham? Ah, ninguém está prestando atenção, vocês estão fazendo bolo, tomando café, depois da professora ter ficado a manhã inteira e a tarde inteira para conseguir dar essa aula, vocês não estão prestando atenção, né? Isso é um que absurdo! Bom, gente, por que é um problema que a umidade interfira na densidade da madeira da gente e na resistência? Por que em construção isso é muito importante? Vamos, gente, alguém escreve alguma coisa aí nesse chat. Por que é tão importante? João Vitor, você está muito quieto hoje. Ô, gente, pensem. Se a umidade diminui a resistência das madeiras, e aonde que a gente tem o maior produtor de umidade da gente aqui? Em Santarém, por exemplo, que hoje já aconteceu.
chuva, né? Gente, isso é um problema. A água é um problema na construção, né? A água é um problema na madeira. Então, a gente sempre tem que proteger muito a madeira da água. Por quê? Porque quando eu adiciono umidade à madeira, né? Quando a madeira ganha umidade, ela perde resistência. Se ela perde resistência, daí fala assim: ah, professora, mas então minha casa, se molhar a madeira, ela vai cair? Não, ela não vai cair, mas ela vai começar a apodrecer no local da umidade. Aí, se ela começa a ficar menos resistente ali, o que acontece? Começa a ter cupim, né? A ter fungo, e aí essa madeira vai perdendo a resistência. Aí sim sua casa pode cair, tá? Aí, ó, a Samela perguntando se isso não seria resolvido com os seladores. Sim, seria, Samela. A gente tem que usar selador, impermeabilizante e principalmente, né, tentar não deixar a madeira em contato com o solo, né, ou com a chuva também. Por isso que o beiral do telhado é bastante importante, né, para a gente não deixar com que essa madeira fique sendo molhada constantemente, tá? Então vamos lá. Qual que é alguns defeitos da madeira também causam problemas para a gente em construção, tá? Um dos maiores defeitos que a NBR fala para a gente, e ela é bem exagerada nisso, seria a inclinação das fibras. Então, a inclinação das fibras, ela exerce uma influência negativa na resistência das madeiras, né? Mas só que a nossa NBR, gente, fala que fibras inclinadas mais de 6 graus, 6 graus é bem pouquinho, tá, gente? Mais de 6 graus já seria uma madeira que não seria boa para construção, né? A gente sabe que muitas vezes as madeiras de floresta tropical, por exemplo, elas têm uma inclinação de fibra maior do que de 6, tá? Por que isso acontece? Por causa da ação de vento, de chuva, né? Então, a gente tem uma inclinação aí das fibras, tá? Por isso que eu estou falando, eu queria que vocês lessem essa NBR para vocês verem, né, o tanto de coisa que tem que desqualifica uma madeira para uso, tá? Então, vamos lá. Quais são os outros defeitos que são importantes? Agora a gente vai falar de vários defeitos, né? Naturais, né? Tipo inclinação da fibra, os nós, né? Tanto os soltos como os firmes. O que são nós soltos? São esses nós aqui, ó, dessa primeira figura, tá, gente? É aquele nó que dá um buraco assim, sabe? Que às vezes ele fica até com um pedacinho assim da madeira, e quando a gente corta igual no atá, você pode fazer assim e ele cai, tá? Então, esses são os nós soltos, né? E os nós firmes, que são aqueles nós, né, que geralmente de madeiras manejadas, né, igual madeira de eucalipto. Quando a gente corta o eucalipto, depois, né, de 20 anos, assim, como o eucalipto a gente faz o manejo dele sempre cortando, né, os galhos para ele não ficar com a galhada muito grande e ele crescer mais rápido, ele dá esse tipo de nó aqui, que é o nó firme, né? Então, é um nó que dá um desenho na madeira, tá? Para a nossa NBR, tem nó na madeira, não pode usar para construção, tá? É assim, é difícil arrumar uma madeira que sirva para essa NBR, viu? A presença de alburno também não é indicada para construção, né? Então, pedaços de madeira como esse aqui, tá, gente? Se eu fosse utilizar ele para uma viga, a gente vê, né, claramente a diferença, né? Essa parte mais escura é o cerne, essa mais clara o alburno, já não seria uma madeira boa para construção. Outra madeira que não é interessante para construção é quando a gente tem a presença a presença da medula, tá? Então, é a presença daquela parte central da árvore, né? Do tronco. Então, olha aqui, ó.
Aqui eu tenho a medula passando aqui. E por que que normalmente a gente não deve utilizar essa madeira? Por causa disso aqui. Ela racha, né? Então, ela racha, a gente diminui muito a resistência dessa madeira e por isso que ela não deve ser utilizada. Além dela ter uma baixa resistência, ela tem uma probabilidade maior a ataque de agentes xilófagos, tá? Gente, isso na madeira é sempre assim. Se você diminui a resistência, o que vai acontecer? Normalmente, sua construção não cai por causa dessa diminuição da resistência, porque a gente faz uma conta muito superdimensionada, né, para você construir em madeira. Então, a gente não faz, né, um pilar de 5 por 5, né, um pilar assim. A gente faz um pilar de 10 por 10, de 20 por 20, né, de 15 por 10. Por quê? Porque se tiver algum defeito, né, essa estrutura vai aguentar. O que acontece, então? Então, professora, podemos usar, não podemos? Pode, só que aí, o que acontece? Essas partes, elas ficam mais suscetíveis a esses agentes xilófagos. E aonde o cupim entra, né? Um fungo entra. Mas você tratar essa madeira, né? Fazer a manutenção, ela não tem muito problema para utilização. A gente tem uma indústria aqui que normalmente a gente visitava ela nessa disciplina, que eles só fazem casas em madeira. Mas eles não vendem aqui para o Brasil, eles só exportam. Por quê? Porque a nossa NBR aqui, ela é tão rigorosa que eles não têm como atender esse padrão, né? E também por causa de uma questão de imposto, que aqui essas residências ficam 25% mais caras do que se eles mandarem ela para os Estados Unidos. E com dólar nesse preço, né, eles preferem mandar para fora. Mas, por exemplo, lá eu vejo eles fazendo vigas e pilares com essa presença de medula, né? Então, o que eles fazem? Eles superdimensionam, né, a peça e aí eles podem usar, gerando assim, né, um aproveitamento melhor da madeira. Mas também a gente tem que lembrar, gente, que nos Estados Unidos, por exemplo, o ataque de xilófagos ele é menor do que no Brasil, apesar de que lá eles têm assim um problema muito grande com cupins, mas é muito controlado também. Você tem que apresentar a dedetização da sua casa todo ano para a prefeitura. É obrigatório. Então, se você não fizer essa dedetização, você não consegue hipotecar a casa, tem várias regras. Então, isso ajuda também no controle desses agentes, tá? As faixas de parênquima, apesar de que não são muito encontradas nas nossas espécies aqui da região amazônica, mas são encontradas em outras da região sul, elas também são defeitos da madeira que podem afetar bastante a resistência, né? Então, a nossa NBR fala que não pode usar. Então, faixas de parênquima, essa madeira, gente, tá vendo que ela tem essa parece assim uma casca de cebola, assim, né? E se você fizer um teste de cisalhamento nela, né? Aquele teste em que a máquina faz essa compressão, né? De um lado ela puxa para baixo, o outro para cima. Na hora que faz isso numa madeira com faixa de parênquima muito grande, ela se rompe, ela se solta como se fosse uma casca de cebola mesmo, sabe? Por isso que ela não pode ser usada para construção. Essa aqui, gente, realmente eu acho bastante complicado, tá? Essa aqui não é exagero da nossa NBR não utilizar. As madeiras com separação dos anéis de crescimento, né, que tem essas faixas de parênquima muito salientes, elas não são boas mesmo para construção, tá? Agora, os defeitos adquiridos da madeira, né? São os defeitos que não são naturais, como os ataques biológicos, né? Esses também não são madeiras que são ideais para construção. Então, madeiras com perfurações pequenas ou grandes,
descartadas para construção. Isso aí tá ok, né? Para a norma. O ataque de podridão em manchas, tá, gente, também não pode ser utilizado para construção. No entanto, esse tipo de mancha, né? Essa aqui é a mancha azul, né? A mancha negra. Está acontecendo um fenômeno, né, que é a procura dessas madeiras atacadas por certos tipos de fungos, tá? Mas não para construção, mas para decoração, né? Para fazer tampos de mesa, esse tipo de coisa, porque fica muito interessante, parece uma pátina assim, né? Mas não é muito bom para construção, não, tá? Alguns defeitos também adquiridos são os defeitos de processamento, né? Madeira que na hora do processamento dá essa rachadinha aqui nas pontas, tá? Madeira, né, gente, que o pessoal vai processar e aí ela não fica reta, lógico que isso aqui tá superdimensionado, né? Mas assim, só para mostrar, mas isso acontece muito. Você pede um pilar de 10 por 15, na base ele tem 12 por 17, sabe? E no topo ele tem 10 por 15. Aí você fala, isso é um defeito de processamento. A peça não está uniforme ao longo do seu comprimento, tá? E aí a gente tem o encanoamento, esse primeiro aqui, tá? Que é quando ela faz essa curva assim, né? O arqueamento, gente, é quando ela arqueia no comprimento, então ela entorta no comprimento. O encurvamento, que é quando ela entorta no comprimento e a peça está na horizontal, né? E o torcimento, quando ela torce todinho, tá? Bom, dentro das madeiras para construção, gente, a gente divide as madeiras de construção em 2 tipos, tá? E aí, isso já foi pergunta para entrar no mestrado, né? Aliás, num só não, já foi em 2 eu já vi essa pergunta para entrar no mestrado, em 2 mestrados, um da UFV e um da UFES, tá? É porque os professores também são todos colegas ali, tem professor que dá aula na UFV e dá aula na UFES, e aí tinha lá, são madeiras maciças, 2 pontos. E depois, são madeiras industrializadas, 2 pontos. E vocês tinham que marcar a alternativa. E aí, todo mundo erra. Por quê? Porque o pessoal tem mania de achar que madeira serrada não é madeira maciça. Então, vamos lá. Qual é a classificação? As madeiras para construção são classificadas em em 2 tipos. As madeiras maciças, que são a madeira bruta ou roliça, aquela madeira que é em topo, né? Então, eu vou mostrar a foto, tá? A madeira falquejada, que é a madeira que é cortada no cabo do machado, que é aquela madeira, hoje em dia, né, gente, devia ser madeira como é que chama? Da motosserra, né? Porque a madeira, o pessoal fala que a madeira de motosserra é madeira serrada, né? Mas ela não é, né? Uma madeira serrada mesmo, né? Então, podiam mudar a madeira falquejada para madeira de motosserra, né? Que é o que hoje em dia o pessoal faz, né? E a madeira serrada mesmo. Então, as madeiras maciças, gente, são todas as madeiras onde a madeira é a madeira, só ela, tá? Porque o pessoal tem mania de achar que a madeira serrada é uma madeira industrializada, ela não é, tá? As madeiras industrializadas, quais são? É a madeira laminada colada, a madeira compensada e o USB. Para construção, tá, gente? Lógico que, né, a gente vai ter vários tipos de aglomerado, de outros tipos de madeira industrializadas, tá? Mas em construção, normalmente são essas 3. Professora, quando chegar lá na frente, como que eu vou lembrar o que é uma madeira maciça, o que é uma madeira industrializada?
Gente, a madeira industrializada, ela tem que ter adesivo, tá? Não existe madeira industrializada que não tenha adesivo. Então, se não tem adesivo, normalmente é madeira maciça, tá bom? Então, madeira serrada é madeira maciça, tá? Não é considerada madeira industrializada, tá? Então, vamos lá. As três madeiras, né, maciças, que é a madeira bruta ou roliça, essa aqui, né, que é aquela que geralmente são de coníferas, né? A gente tem a madeira. Ah, professora, se a gente tira um IP, ela não é uma madeira bruta ou roliça? Ela é, né? Mas dificilmente a gente vai usar ela de forma roliça, né? Porque a dimensão, né, seria muito grande, tá? A madeira falquejada, que seria a cortada no machado, e a madeira serrada, que é a madeira, né, que a gente tira na serra fita, circular, né, e tal. A madeira bruta ou roliça, normalmente a gente usa em construções provisórias. Hoje em dia isso está cada vez mais mudando, né? Porque a gente tem madeiras sendo plantadas para construção, e aí tem utilizado muito essa madeira em construções permanentes. Mas na construção civil, gente, essa madeira bruta ou roliça, que a gente usa muito para escoramento, né? Quando vai fazer uma laje, por exemplo, que vai, né, concretar a parte de cima, né, da casa. O que acontece? A gente tem que escorar essa laje, porque se você concretar, né, com nada escorando embaixo, ela cai. Então você faz aquele escoramento. E normalmente essa madeira, o maior consumo de madeira bruta no Brasil é para escoramento, tá? E ela vem em forma de eucalipto. Normalmente as espécies mais usadas é o eucalipto ou pinos. Isso está mudando cada vez mais. Por quê? Porque a gente pode alugar agora o escoramento metálico, tá? Há 10 anos atrás, aqui em Santarém nem existia. Agora a gente já acha com facilidade, tá bom? O abate dessas madeiras sempre deve ser feito na época seca e deve passar por um longo período de secagem. Ela é muito sujeita a essas rachaduras de topo. É por isso que eles colocam, tá vendo? Essa telinha de ferro. Isso, na verdade, são vários, tem vários preguinhos assim, né? Você bate isso aqui no topo para ela não rachar mais, tá? Ajuda um pouco, mas é característico, tá? Bom, as peças roliças, elas têm um problema, né? O diâmetro da base normalmente é muito maior do que o diâmetro do topo, né? Ela é uma árvore, então isso é o normal que acontece. Como eu calculo o diâmetro nominal de uma peça? Eu pego 1/3 da distância, né, entre o topo e a base e meço esse diâmetro, vai ser o diâmetro nominal da peça. Porque quando você vai comprar peças de madeira roliça, você compra pelo diâmetro da peça, né? Então, você fala lá, eu quero diâmetros de 10 centímetros. Aí você vai ver que embaixo ela vai ter muito mais do que 10 e em cima muito menos. Por quê? Porque a gente tira o diâmetro nominal, que é 1/3, né, da distância do topo para a base, tá? Aí eu meço esse diâmetro, esse é o diâmetro nominal da peça, tá? A madeira falquejada, gente, é uma madeira que hoje em dia a gente não tem mais, né? Aqui na nossa região é mais difícil ainda, porque as árvores têm uma dimensão muito grande, então você cortar uma árvore no machado não é mole, não. Mas antigamente, né, naquelas construções que eu mostrei para vocês lá de Ouro Preto, por exemplo, as madeiras eram obtidas no corte do machado. É esse tipo de peça aqui. Geralmente são peças de grandes dimensões e que são peças que geram o quê? Muita perda, né? São essas peças aqui. A gente vê, elas são muito características, né? Que elas têm, assim, um acabamento bem rústico, né? Mas hoje em dia é muito raro
né? A gente tirar madeira no machado, né? E a madeira serrada, né? Também é a última madeira maciça, né? Que a gente sempre deve pensar que para a gente tirar essa madeira, a gente deve esperar a árvore atingir a maturidade, porque senão a gente não vai ter uma madeira de boa qualidade. Essa árvore ela atinge a maturidade quando o cerne ela se torna a maior parte do tronco, né? E sempre importante abater na estação seca, né? O corte deve ser feito o mais rápido possível e o desdobramento em pranchas paralelas ou o desdobramento radial, ele deve ser feito o mais breve possível para eu diminuir as tensões de corte, sabe? Professora, não quer. Então, se eu tenho uma árvore lá que eu derrubei há 6 meses atrás, eu não posso cortar? Claro que você pode serrar ela depois de 6 meses, tá, gente? A gente sempre deve tentar o aproveitamento maior da madeira possível, né? Mas ela vai rachar mais, né, na hora de cortar, porque a gente sabe que na hora que a gente faz esses cortes, a madeira ela tende a rachar. E aí, quanto mais eu deixo a madeira secar, a peça inteira, né, o tronco inteiro, mais eu vou ter rachaduras, tá? Vamos lá. A nossa NBR, ela é muito engraçada, sabe? Assim, porque ela diz para gente quais são o tamanho da seção transversal das peças, né, para construção. Então, o que é considerado um pranchão? É uma peça que tem a seção transversal de 15 por 23. Então, 15 por 23, mais ou menos, né, um quadrado assim. Não, um quadrado, um retângulo, né? 10 por 20 ou 7,5 por 23. Isso é considerado para a nossa NBR um pranchão, né? As vigas, 15 por 15, 7,5 por 15, 7,5 por 11,5, 5 por 20, 5 por 15. O comprimento, né, gente, vai depender do comprimento que você precisa dessa peça, né, até para fazer, né, a sua estrutura, tá? E vai depender também do tamanho da árvore, né? Mas eu acho engraçado que a nossa NBR, ela dá ela tira um pouco do calculista, né? Esse poder de opinar. Por exemplo, eu só posso ter vigas de 15 por 15, de 7 por 15, 7 por 11. Então, assim, por que eu não posso ter uma viga de outro formato, né? E que possa atender melhor a minha construção? Porque, vamos e venhamos, se você fizer uma viga de maçaranduba ou uma viga de IP, vai ser completamente diferente, né? Por quê? Pelas características, né, da madeira. Então, olha lá. Aí ele fala vários tamanhos: caibros, sarrafos, tábuas, ripas de telhado, tá? Soalhos, que são aquelas peças para piso, tá? Forros, batentes, rodapé e tacos. O mais engraçado é que ela fala assim, que a madeira serrada, a tolerância de erro desses valores é de mais ou menos 1%. E da madeira beneficiada, que é aquela madeira que a gente já serrou, aplainou, né, e destopou, ela já é a tolerância de 0,5%, né? A nossa NBR é muito... vive em outro planeta, né? Então, vamos lá, a parte final da nossa aula, gente. Vamos falar um pouquinho sobre as madeiras industrializadas. A gente aqui dentro da UFOP, a gente não tem a disciplina de painéis de madeira, né? Mas agora vai entrar na grade algumas disciplinas optativas, né? Que eu falo para vocês fazerem. Então, a gente falar um pouquinho de madeiras industrializadas para vocês, mas eu vou falar só das que a gente utiliza mais em construção, tá? Não vou falar de todas.
Uma das madeiras que a gente mais utiliza hoje em dia é o LVL, tá? Que é a madeira laminada colada. Uma professora LVL, madeira laminada colada, é porque é em inglês, né, gente? É Laminated Veneer Lumber, tá? Essa madeira laminada colada, apesar de que aqui no Brasil o pessoal propaga isso como se fosse uma coisa muito nova, né? Ela não é nada nova, tá? Ela foi idealizada em 1905, na Alemanha, né? E depois teve uma grande aceitação na Europa e nos Estados Unidos devido ao desenvolvimento dos adesivos, né? E qual que é a vantagem, né, do Laminated Veneer Lumber? Ele é produzido com pequenas lâminas de madeira, né, que são empilhadas e depois elas são coladas. E sempre, gente, com a madeira, com as fibras no sentido longitudinal, tá? Sempre paralelamente no sentido longitudinal. Então, é como se eu pegasse ripas de madeira e eu colasse uma em cima da outra. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que, olha, eu posso criar estruturas, né, enormes. Por quê? Porque eu não preciso mais ter uma peça de madeira para fazer uma viga. Eu posso ter várias pecinhas coladas para fazer uma peça grande. E aí eu ainda posso fazer curva com ela, né? E eu posso atingir grandes comprimentos, porque o problema maior da madeira na construção é que, às vezes, eu tenho um vão livre, assim, de 6 metros. Aonde que eu acho uma viga com 6 metros de comprimento? É muito difícil, porque para transportar essa madeira com 6 metros de comprimento é muito difícil. Mas se eu puder fazer uma, é bem mais fácil, tá? As espessuras da lâmina é de 1,5 normalmente a 3 centímetros, mas já tem LVL feito com madeira de até 6 centímetros, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui são umas feitas em laboratório, tá vendo? Vão colando uma na outra e aí eu posso fazer grandes vigas, tá? E eu posso fazer estruturas como essa aqui, ó. Que legal. Porque, né, não se enganem, não tem como fazer isso com uma madeira maciça, só com LVL, tá? Olha que lindo. Gente, olha o tamanho dessa viga aqui. Quando eu falo viga, sempre olhem assim, viga são as peças horizontais da construção, né? Aquela peça que está em cima. Os pilares são as peças verticais da construção, né? As peças de sustentação vertical, tá? Então, olha, essa peça aqui, ela é uma viga e um pilar, né? Porque ela é uma peça horizontal, vertical de sustentação e horizontal também, porque ela é uma curva, né? Então, bem interessante. Mas olha o tamanho dessa viga aqui. Olha, para vocês terem ideia, ó, isso aqui é uma porta, tem 2,10 metros de altura, e essa viga tem mais ou menos o mesmo tamanho. Se a gente fosse fazer isso de madeira maciça, não ia ter jeito, né? Então, olha lá, a gente pode ter tanto emendas de borda, como emendas longitudinais, né? Sem problema nenhum, formando uma única peça. E aí a gente tem vários tipos de emenda, tá? Emenda de topo, biselada, adentada horizontal e adentada vertical, né? Essa aqui é feita muito fácil, né? A biselada também, essas aqui já tem uma máquina específica para fazer, as dentadas, tá? Qual é a vantagem do LVL, né? É a confecção de peças de grandes dimensões, o controle da umidade dessas peças, né? Então, a gente tem menos defeitos de secagem, a seleção da qualidade das lâminas nas posições de maiores tensões, né? Então, geralmente, né, a gente coloca lâminas de densidades diferentes na parte externa, tá? E peças de eixo curvo, essas peças aqui, né? Peças que fazem curva, coisa que a gente não consegue fazer com a madeira maciça, tá? É mais difícil. Consegue, mas é difícil, né? E geralmente com peças de menores dimensões, tá?
A outra madeira industrializada que é muito utilizada na construção civil é o compensado, né? Todo mundo já viu um compensado. É aquela folha grande que a gente tem de madeira industrializada, que ela parece um sanduichinho, né? Do lado, a lateral. É assim que a gente identifica mais fácil o compensado, né? Porque às vezes a pessoa confunde compensado com aglomerado e tal. O compensado é o único que tem essa aparência, tá? Porque são lâminas que são coladas uma em cima da outra, mas sempre, em vez de ser igual no LVL, que é sempre na mesma direção, o compensado é sempre em 90 graus, tá? Então vamos lá. Sempre em número ímpares de lâminas, tá? Então, é sempre 3, 5 ou 7. Alternam-se em ângulos retos e a espessura, aí as espessuras são menores do que no LVL, né? Porque o LVL é para a gente fazer estrutura, né? O compensado não, a gente já usa para fazer parede e outras coisas, tá? Qual que é a vantagem do compensado? Folhas grandes com defeitos limitados, né? Aí a gente pode usar para móveis também. Reduz a retração e inchamento, reduz as trincas na cravação de pregos, né? O compensado é muito bom para a gente pregar, ele não racha, tá? E permite o emprego de madeiras mais resistentes nas capas, né? Nas capas, em cima e embaixo, assim como o LVL, tá? E menos resistente nas camadas interiores, né? O que é mais vantajoso em algumas aplicações. E a última madeira industrializada que a gente usa na construção é o USB, tá? Que é o Oriented Strand Board. É esse aqui que vocês já devem ter visto em algum lugar. É aquele painel, gente, que parece que tem um monte de madeirinha, assim, de lasquinha de madeira toda colada, tá? E tudo bagunçado, assim, né? Cada uma não. Mas, professora, se tudo está colado, cada uma em uma direção, por que chama Oriented Strand Board, que é placas de fibras de madeira orientada? Gente, porque é orientada assim, porque todas as fibras estão na horizontal, tá? Então, elas estão assim, bagunçadas assim, mas elas estão todas deitadinhas, as fibras, né? Então, são placas de fibra de madeira, as fibras sempre na horizontal, por isso que elas estão orientadas na horizontal, não é orientada assim, tá? E o USB, diferente do compensado, ele tem uma aplicação estrutural, é uma placa que aguenta muito peso, tá? Então, ele é uma placa estrutural. Tá? Ele é muito popular nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, e lá eles fazem as almas das vigas, né, compostas, fazem piso, parede, tudo com ela, tá? Vou mostrar para vocês. Então, olha, a gente tem já prédios sendo construídos com esse USB. Aí você fala assim, mas professora, eu não ia ter coragem de morar num negócio desse, olha que coisa horrorosa, com essas madeirinhas, tudo que fica áspero, ele é um pouco. O toque é um pouco esquisito, né? Porque é um monte de madeirinha colada, né? Mas não, tá, gente? Isso aí é só porque foi tirado na fase de construção. Então, depois eles revestem isso com um material que fica parecendo uma parede normal, tipo a nossa, tá? Você pode revestir tanto com placa de drywall, que é aquela placa, né, que é aquele gesso, aquele papelão acartonado, né? Ou você pode revestir também com massa corrida, tá? Olha lá, casas, né? E vocês estão vendo, não é casinha furreca, não, tá, gente? Casas boas. Ah, eu queria mostrar uma alma de um. Não vai dar para ver aqui, mas vai ter outra aula que eu vou mostrar. O que são as almas das vigas, né? Então, as vigas, elas aparecem em cima, são essas partes aqui, ó.
né, que eu estou apontando, e elas sustentam geralmente o segundo andar ou o telhado, né? E a parte interna dessa viga. Mas depois, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês, tá? Tranquilos? É isso por hoje, gente, sobre madeiras de construção. Deixa eu. Vocês estão me vendo aí? Tranquilo? Ok. Gente, eu estava aqui pensando que a professora é doida mesmo, né? Eu estava aqui pensando que vocês não tinham me visto ao vivo, né? Só por gravação, né? Ai, ai, é porque a gente começou as aulas, eu já estava em férias, né? E aí eu já deixei gravado. Então tá. Bom, gente, eu acho que quase todos vocês me conhecem, né? É, e eu também tinha feito a apresentação lá na gravação da primeira, segunda e terceira aula, né? Vocês não se preocupem com essa. Hoje a gente teve 2 aulas, né? E vocês não se preocupem com a avaliação que estava lá para hoje, né? Não tem ainda, tá? Eu vou passar semana que vem. Mas eu quero que vocês deem uma lida nessa aula, nessa NBR, tá? Pode ser uma leitura diagonal, não precisa ser uma coisa assim, sabe? Ler com minúcias, tá? Que daí a gente dá uma discutida na próxima aula. Eu vou passar para vocês amanhã também o link do vídeo do cimento, tá bom? Para vocês verem, que é bem interessante para vocês saberem como que o cimento é feito. É para acabar com essa história de que é melhor construir em concreto do que em madeira. Né? Madeira é um recurso renovável. A gente pode manejar floresta, a gente pode plantar árvore. Né? Agora, o cimento não é renovável. Né? Então, a gente tem que desmistificar isso na cabeça da gente. E é isso, tá bom? Eu vou resolver essa questão do BBB ou do Meet aqui. Talvez eu faça agora no Meet as próximas, porque talvez fique melhor mesmo. Teve algum problema no BBB, eu não sei o que foi. Achei que fosse o meu computador, por isso que eu estava pelejando desde de manhã, porque eu achei que era algum defeito no microfone do meu computador. Mas depois a gente foi ver que nem no celular e nem em outro computador a gente conseguiu. Então, alguma coisa no Meet está fora da casinha. Daí eu vou ver se a gente faz agora no Meet, tá bom? Eu mando o link para vocês, porque esse é o do professor Romeu. E aí a gente vai se falando durante a semana, tá bom? Os trabalhos, gente, foram enviados pelo e-mail, não fiquem preocupados. Professora, você recebeu e tal. Eu recebi, todo mundo que mandou, eu recebi, gente. Se está na sua caixa de saída, né, é porque eu recebi. Agora, se tiver dado algum problema, professora, eu mandei, mas eu não recebi, aí a gente vai ver lá nos dias, é só vocês me reenviarem de novo, tá? Não tem problema. Essa semana que vem eu vou corrigir esses trabalhos todos para vocês já terem a primeira nota de vocês, tá bom? Tranquilinhos? Então, essa semana não tem trabalho para fazer. Então, tá bom, gente. Boa semana. Eu vou deixar depois eu passo o link da gravação para quem não tiver assistido, tá? Um abraço, boa semana. Boa tarde. Apresentação. Ok. Como é que eu paro de gravar? Olha aí, deve ter parado a ação.
Interromper a gravação, achei. É porque tinha sumido esse negócio. Deve criar ela uma pastinha lá no Drive,